Yes. Eu vejo vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de muro de hipocrisia que insiste no seu dia. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação que se tem direito do firmamento ao chão. Eu quero ter no meu mundo boa, que isso vale pra qualquer pessoa que realizar a força que tem na paixão. Eu vejo um novo começo de era de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais simples que não é. Hoje o tempo voa, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor. Vamos viver o que há pra viver, vamos nos permitir. Yes! Estamos ao vivo, boa noite, galera. Nosso primeiro Hack Alive, mais ou menos exclusivo para os nossos alunos, nossos hackers e alguns convidados. É um enorme prazer. Boa noite. Boa noite, boa noite. A gente vai se apresentando assim, e é um enorme prazer a gente se encontrar, mesmo que à distância, mas para esse momento de troca, um momento de compartilhamento, onde a gente pode falar um pouco de odontologia, mas não só de odontologia, mas talvez algumas outras coisas que sejam talvez até mais importantes, né, o que realmente importa. E, na verdade, eu vejo a vida melhor no futuro, e você vê a vida melhor no futuro. Então a banda está toda aqui, reunida para fazer essa jam, assim, com todos vocês, além de um convidado muito especial, depois a gente vai conhecer ao longo da nossa programação. Então, todos vamos se apresentando. Aí, boa noite, Thaís, que já deu o seu boa noite, professora. Boa noite. Dentista. Boa noite, galera. A gente está feliz de conseguir fazer isso aqui. A gente pensou muito em como fazer de uma forma... A gente está vendo as mensagens de vocês e, ao mesmo tempo, estamos os quatro aqui, mais um convidado. Então, a gente quer que vocês interajam, vão mandando as mensagens. A minha irmã está dizendo que a gente não engordou, que é o melhor elogio da quarentena. Boa noite, Carol. Boa noite, pessoal, todos que estão aqui com a gente. Boa noite de longe, né? Mas a gente se sente virtualmente abraçado aí. É uma alegria poder estar junto com esses meus 3 colegas aqui e com todos os hackers, né? Das nossas extensões aí. Eu não sei vocês, eu acredito que sim. Eu tô morrendo de saudade de vocês, de verdade. Né, parece uma coisa que, né, quando a gente sai de férias e tal, ai, que bom, vou sair de férias e tal, mas assim, isso não são férias, né, e realmente a saudade aí do nosso dia a dia, né, do nosso ritmo de vida e tal, é muito grande, então é muito bom estar aqui. Já adorei o comentário dizendo que a gente tá magra, então ganhei o dia já. Já não posso dizer o mesmo. Olá, tudo bem? Manda aí, Lucas. Nossa, tudo bem? Estou aqui com a minha xicrinha, tomando a minha água do Jô. Prosseguimos. Muito bem, muito bem. A ideia que a gente possa falar hoje, eu estava botando em meus fones e tal, de alguns temas, claro que como a gente comentou, vai ter odontologia, pelo menos um pouco, mas também algumas outras coisas que fazem parte da nossa vida. Mas eu acho que seria legal a gente poder compartilhar um pouquinho com todo mundo, assim, as coisas legais que de repente a gente conseguiu. Tem coisas legais na quarentena, de repente a gente conseguiu achar alguma coisa.
e de repente o que melhor a gente realizou, talvez uma melhor compra nessa quarentena, que foi bastante útil para todos nós, uma atividade que a gente fez, que foi legal, um Instagram que a gente descobriu, ou que a gente deixou de seguir, alguma coisa nesse sentido. Então, vocês podem ir, de repente, colocando ali, eu acho que, Lucas, o que tu fez de legal nessa quarentena? Explica para todo mundo que tá com saudades de te ver. Caramba, meu, de legal. De legal aí. De legal boa pergunta, né? Cara, eu sou uma pessoa normal igual todo mundo, né? Eu fiquei aqui, não sou uma famous people. Não, cara, a quarentena para mim foi um processo difícil no início, né? Poxa, vocês sabem, os nossos alunos aqui estamos praticamente em uma família, né? Uma família grande, todos nos conhecem, a gente não fez para o público aberto, como tradicionalmente, a gente quis fazer uma coisa bem reservada, porque a gente praticamente conhece todo mundo com os comentários. Então, acho que compartilho da mesma dificuldade de todo mundo, né? No início foi um processo meio assustador, assim, e eu, por contrapartida, também fiquei bem preocupado com meus familiares lá em São Paulo, né? Que foi o epicentro toda essa crise, enfim. Mas talvez acho que a ideia não é conversar muito disso, que a gente liga a televisão e já tá todo dia falando sobre isso, né? De coisa boa, cara, a gente redescobriu muitas coisas que talvez a gente não estava habituado a fazer, né? E valorizando outras. Então, eu pude amar mais ainda a minha namorada. Opa, revelações, hein? Que momento! Na verdade, isso é bom, no início é sempre assim. Só quero te dizer que no início é assim. Depois, não quero perder isso, a gente já consegue até contar algumas coisas que acontecem na quarentena, assim, em termos de número. Não, mas então, acho que talvez a melhor coisa que fiz na quarentena foi um teste de gravidez aí, mas não deu. Não, tô brincando. Cara, isso não tinha ensaiado. Chocada. Sim, já vai começar com novidade assim? Deus, parabéns. Eu tô um pimentão agora de vermelho. Deixa eu tomar uma aguinha. Tá, mas assim, mas falando em quarentena, a Carol falou, a Temis falou que as gurias estão magras, não engordaram, né? Eu acho que na primeira aula do The Hack eu falei isso, né? Olha, e é verdade, não tô mentindo, não é história. Eu tinha falado que na semana que vem do The Hack, foi na sexta-feira que a gente teve um encontro, e eu tinha um encontro com uma nutricionista, lembra? Eu falei isso, real oficial. Cara, a nutricionista cancelou a consulta por causa do vírus. Não, na real, assim, na quinta era jogo do Grêmio, né? Aí, daí não deu pra ir na consulta. Aí na outra semana deu a pandemia, velho. Aí ferrou, né? Aliás, esse jogo do Grêmio, pra mim, foi o disseminador da Covid em Porto Alegre, entendeu? Pra mim, metade lá não tinha ainda. Com certeza! Tinha ainda. Eu não peguei isso aí. Já tinha também não, Otávio também não. Mas aí, eu não pude ir na nutricionista. Como vocês bem veem, estou mais fortinho. E nessa quarentena praticamos bastante o ato de comer mais, assim, né? Ainda ela me mandou uma mensagem. Olha só que engraçado. Ela me mandou uma mensagem, cara. Não, olha só. Isso aí esses são pratos do Lucas. Algumas coisas que a gente fez na quarentena aí. Mas assim. Mas escuta só essa. E aí, como ela não pôde me atender, ela começou a me mandar algumas mensagens, dando algumas dicas, né? E aí, no dia que ela me mandou assim, então, Lucas, não deu pra gente se consultar, porque ela faz jiu-jitsu junto comigo lá, né? E o jiu-jitsu cancelou também. Sim. Daí ela falou, eu não posso te ajudar, não posso te consultar, eu vou passar algumas receitas pra você. Legal, eu vou mal interessada, né? Daí ela me mandou um bolo fitness de banana. Cara, eu odeio banana, né? Não como banana. Eu falei, legal, mas aí no mesmo dia, eu e a Rafa, a gente fez um negócio de uma gordice assim, escandalosa, aí desistiu, né, velho? E aí, mais ou menos, o resultado tá aí ali que a gente fez. A gente come todo dia, almoça e janta, come todo dia. É isso aqui, Olha esse sushi. É sushi, rolou. Sushi é cara, aquele ovo estrelado me chamou a atenção, hein, cara? Bem no meio que ovo estrelado. É que, assim, de segunda a sexta, 80% da nossa alimentação é arroz e feijão. Mas eu amo arroz e feijão, cara. Eu gosto muito. E uma dica que eu dou ali, vocês vão ver que tem um prato ali bem interessante. A gente faz muito churrasco aqui. E aí, eu e a Rafa, a gente enjoou de comer carreteiro. Daí, cara, a gente inovou, acho que, óbvio, a gente deve existir essa receita. A gente pegou a carne que sobra do churrasco, picou, em vez de fazer carreteiro, eu coloquei um macarrão recém-cozido da água, sabe? Daí, aí misturei aquele macarrão que não estava pronto ainda, jogando um pouquinho da água do próprio fervendo, e, fica sensacional, com gostinho de brasa da carne, de brasa. Fica sensacional.
Sabia que a Maria... Em vez de fazer carreteiro, faz esse macarrão. Eu posso dar uma dica depois. A Maria Fernanda tá falando que ainda bem, imagina, ainda bem que tu não fez dieta. A Maria Fernanda é a Paty. A Maria Fernanda é a Paty. É a Paty. Hã? Tá. É a Paty. Ela tá com a filha. Maria Fernanda é a Paty. É a Paty. Ah, não é a Fernanda. É a Paty. Ah, beleza. Tirava na boca da Elisa e a Temis começou a dieta. Eu quero só ver depois a fotinho dela lá, como é que tá a dieta. Mas tá, beleza. A Temis quer saber cadê as crianças. Aqui, ó, tem Eu não vi ainda. 4 disciplinados que devem estar dormindo e uma que deve estar zoeirando o Otávio, coitado, aqui em cima. As crianças estão dormindo já tá tudo, já despachou, acabou. O Davi, eu não sei como é que tá o Davi aí. Ah, tá lá jantando. A última vez que eu vi ele há 10 minutos atrás. Thaís, e tu, Thaís? O que teve de legal? Bom, a minha quarentena foi... Vocês ficaram surpresos hoje ao me ver assim, porque vocês me viram várias vezes durante as nossas reuniões num estadinho lamentável. A gente tá meio lamentável mesmo, né? Em 45 dias que eu liguei a minha... Como chama aquele ferro de fazer? Babyliss, né? Inclusive, eu estou estreando uma sombra de glitter que eu tinha comprado na minha última viagem e eu não tive a oportunidade de usar, então eu achei que seria um bom momento para estrear. E o que, começou a Olivia se manifestar ali em cima, ela deve ter ouvido no YouTube. Mas assim, o que rolou aqui em casa? Bom, rolou, vou mostrar para vocês o que rolou aqui. Deixa eu compartilhar aqui a Temis, as minhas estão se maquiando, puxaram a tia. A Olivia cortou o cabelo do Otávio, o Otávio pintou o meu cabelo, porque a raiz branca estava muito, muito grande. Eu continuei fazendo personal, que é uma coisa que quem me conhece sabe que isso é uma grande vitória, eu faço por live, tá? E deixa eu ver se eu consigo passar aqui por próximo, eu não estou entendendo muito bem porque eu não consigo passar esse negócio, mas vamos lá. Ó, a Ju Kramer adorou teu cenário. Vou mostrar para vocês. O Otávio já pode fazer um servicinho essa. A Olivia me ajudou a fazer. Aqui, ó, tem eu e a Olivia fazendo receitas. A Olivia, ela faz tipo um fake YouTube. Ai, pessoal, hoje eu vou fazer. Então, ela me pediu para fazer várias coisas. Esse aqui do meio é hoje a minha escada virou um escorregador, né? Uma obra do Otávio e da Olivia. E a melhor compra da minha quarentena, agora por coincidência, né, o computador travou aqui, mas se vocês olharem lá no fundo, tem um disco voador ali no meu piso, na última foto. Eu comprei um daqueles robô aspirador, porque eu não aguentava mais fazer faxina em casa. Quer dizer, a faxina fica, a louça continua, a roupa continua, tem que arrumar, tem que tirar pó. Mas pelo menos não preciso mais passar o aspirador no chão, porque a gente comprou um daqueles robozinhos aspiradores, que foi a melhor compra da quarentena. Quando o Leandro falou melhor compra da quarentena, tá aqui a minha melhor... Funciona bem, só que tem que saber, infelizmente, tu vai ter que investir um pouco, porque os de marcas mais baratas eu já fiquei sabendo que não tem um poder de sucção muito efetivo. Esse mesmo está... A Elisa quer saber a marca. Tem gente perguntando a marca. O meu é da Rumba mesmo, é o da iRobot da Rumba. E eles têm vários, eu peguei ali um que é o segundo mais barato. Digamos em dólar. Mais ou menos, o negócio é feio. Não sei se aumentou agora com essa loucura do dólar, né? Mas eu parcelei em 12 vezes, então eu digo que ligar ele todo dia me dá uma satisfação que está sendo... Bom, se está funcionando, será que a Sandra está me ouvindo? Isso é muito importante, depois a gente vai. O Otávio está falando ali, ó. Ele falou a marca, Rumba. Aqui, ó, rolou aqui, ó. Ali está ele funcionando, ó. Vê se carrega o vídeo aí. Conseguem ver ou travou para vocês? Um nome para ele, Thaís. Ele tá vindo travado. Ele tá vindo travado, mas se ele limpa, é o que importa. Travou. Tem que dar um nome para ele. Aí até perdemos aqui. Eu chamo de Rumba. Deu para ver que ele anda, mas ele anda meio que nem marca, robô, né? Assim, sabe? Meio que nem um robozinho, mas deu para ver que anda, tá tudo certo. Show, hein, Thaís? Já fala a marca pra gente. Ele vai para lá, vai para cá. Tá. Uma vez o nosso se prendeu e arrancou a cortina. Júlia. Nossa! Tá legal, né? Cara, eu quero dizer então para vocês o seguinte.
para mim foram uma coisa, mas assim, primeiro, eu consegui, fazia bastante tempo, que eu tinha um problema de iluminação aqui em casa. Ou seja, a gente botou as lâmpadas, o passar do tempo aconteceu que elas evoluíram, assim como as resinas compostas que a gente vai falar depois. E o que aconteceu? Não era só trocar uma lâmpada, que isso eu conseguia fazer, trocar a lâmpada. Mas é que daí o engate já não era o mesmo, que a de LED não engata na outra. Quando tem reator, não funciona no negócio. Então, assim, ó, tipo cozinha, a cozinha ficou uns 2 anos sem luz principal na cozinha. Tinha luzes paralelas. E aí a coisa foi começando a queimar. Cara, é o seguinte, eu fiz toda uma coisa elétrica aqui em casa. Podem me chamar para questões elétricas de fácil composição. Mesmo que tenha reator, eu sei fazer. Mostre para nós aí, Thaís. Bota na tela. Peraí que deu tilt aqui. Peraí que deu então, tilt depois aqui. Vai. Então, vou contando a história. Cara, eu cheguei a botar... Eu vou falando igual. Eu cheguei a botar na Sanca, que também já era outra coisa. Eu cheguei a botar... Instalei uma tomada em cima na Sanca. Isso tudo olhando no YouTube. E algumas dicas com o cara que vende. Então... foi muito legal, iluminamos a casa, agora ela está iluminada. E a segunda coisa que eu peguei num dia de noite, no outro dia eu fiz. Claro que isso aí já vai aparecer, acho que é a iluminação. Olha só que coisa linda. Tem o Bem-vindo Hackers que não mostra que embaixo eu também troquei todas, que não dava para ver, olha lá. Todas elas foram trocadas. Então, e muda de cor, professor? Até de colorido, professor. Colorido vermelho não tem, né? Não, ele pula. No vermelho ele pula. Tá, e a outra coisa legal que eu quero mostrar para você agora, ao vivo, a nossa DJ ali, a VJ, na verdade, que quem tá no comando das picapes toda é a Thaís. Né? Então, assim, ó, por favor, Thaís, me bota todo na tela, obrigado. Olha só aqui, ó, isso aqui eu não tinha antes. Ai, quase que eu caí. Essa parte toda aqui pintada, isso aqui não é cortina nem fitinha, é pintado. A gente pintou sábado-feira a gente pintou. Eu, a Sandra e o Davi. É muito simples, é pintura, pode voltar lá com a galera. É uma pintura com... Aqui, ó, dá para ver talvez mais lá embaixo. É uma pintura com seringa, tu vai pintando, bota uma fita crepe, coloca a seringa da cor que tu quer, a gente fez no quarto do Davi também, várias cores, aqui só preto, e aí a gente fez um cantinho mais musical ali, e aí deixa escorrer, e aí seja o que a arte quiser, ou vai até embaixo, ou não. Depende da gravidade. Tá? Depende da gravidade, da quantidade, da consistência, se é mais flow ou menos flow a tinta, porque a gente usou, por exemplo, 3 tintas no quarto do Davi, e cada uma tinha uma consistência, e cada uma desceu de um jeito um pouquinho diferente uma da outra. Então foi legal, a gente conseguiu, na verdade, arrumar tudo isso daqui e dar uma pintada que a gente precisava bastante. Pintada não precisava, mas a ideia é dar um ar mais legal. Então essa foi a grande coisa que a gente fez na quarentena. Muito legal. E a Carol fez alguma coisa ou só tomou vinho aí? Bom, eu já tô aqui tomando, né? Eu já tô aqui tomando. Normal. Eu não sou youtuber, entendeu? Também não tenho essa de negócio de não sou nada famosa, não sei o que e tal. E, na verdade, quando a gente vai ver a quarentena, eu comecei falando para vocês que eu tava com saudades, né? Dos alunos, né? De trabalhar, não sei o que e tal. E eu acho que eu tenho um motivo bastante digno, assim, para poder tá com saudades de trabalhar, para poder tirar férias, entendeu? Porque, assim, eu descobri ainda mais a capacidade polivalente que a gente pode adquirir em momentos de crise, assim, entendeu? E, olha, eu acho que quem me conhece já deve estar imaginando por onde vai a coisa, porque, assim, olha, eu fui de A a Z para tudo que vocês possam imaginar, entendeu? Não queimei a largada, Renata, a Renata tá falando que eu queimei a largada, que a largada já tá queimada faz tempo, entendeu? Isso aí é parte da minha quarentena, entendeu? O serviço tá completo. A maior meta da quarentena foi já ter uma redução de gastos, isso foi uma coisa, eu dei férias pro meu cartão de crédito e resolvi também parar de comprar fralda. Então, já comecei desfraldando aqui o 03 aqui, o mais novo, entendeu? E ele tá protegido aqui dos ataques
né? Tá protegidinho e tal, com sucesso. Não sei se dá para ver aí, não dá para ver muito bem, Thaís. Não, dá pra... não. Peraí. Isso aqui é o melhor que fica. Então eu adquiri várias funções, entendeu? Então, marido de aluguel, pintei mesas, essas coisas. Olha o pireirão aí. Também adquiri conhecimentos de merendeira, né? Personal organizer aí, ó, né? Tipo, eu sou virginiana, então daí vocês já imaginam, eu já tô arrumando os armários pela 3ª vez, né? Nossa. Então, por categoria. É muito virginiano nesse... aí eu acho que agora explica muita coisa. Eu também sou virginiano, acho que explica muita coisa isso. Pode ser. Ó, entrou aí agora, Thaís, tu tirou a barra aí, então assim, Tirei a barra. Beleza. Então, assim, personal organizer, merendeira, como eles comem tanto, né, cara, o tempo inteiro eu tô na cozinha, porque termina uma coisa, eles já estão com fome de outra, não sei o quê. Coach empresarial, porque também, né, a gente tem que adquirir habilidades de gestão de casa, né, gestão de filhos, gestão de marido, então também estou me desenvolvendo nessa temática. Cabeleireira, né? Eu já cortava o cabelo dos guris, agora eu estou cortando o cabelo do Jatir também. Então, inclusive tenho máquina, estou prestando os meus serviços. Quem quiser pode me contratar. Professora, né? Não tirei férias da URGS, mas ainda aqui em casa não estou utilizando métodos muito ortodoxos. Às vezes eu também dou graças a Deus que o conselho tutelar não vem aqui em casa, porque tá feia a coisa. Masterchef, né? Passando pelo crivo da galera. Várias coisas, Leandro, várias coisas, entendeu? Aí, nas horas vagas também, enóloga, né? Procurando vinhos de bom custo-benefício, porque agora em época de quarentena, eu acho que dá uma segurada, eu acho que é precavido. Também percussionista, né, porque teve lives, panelaço, o Diaba 4, então deu para dar umas batidas boas. Só também... uma coisa, Carol. Oi. Ali a Alessandra está falando que se agora, não é exatamente isso, mas se agora minha eles já comem muito... Oi, Alê! Ela tá em Portugal, se eu não me engano, hein? Ela imagina tá vendo a na adolescência, 3 loucos comendo, e mais o teu marido, obviamente, sim, comendo adoidado. Aí sim, eu já tô imaginando que vai ser tipo um saco de pão de forma para cada um por sentada, e uma caixa de leite, aquelas que tu corta assim e faz o Todd direto para poder tomar. Tá no Líbano, gente, olha lá, é minha amiga de graduação, morei com ela na pós-graduação, ela tá no Líbano. Um beijo, Alê, que legal te ver aqui. Que legal te ver aqui. Ela é mãe de gêmeos, também tem 2 meninos. Não deixei o meu personal, Thaís, estamos junto. Aí, vai ver que é isso, por isso que a Temis, ó, tem que fazer o personal. Tu tá fazendo, Temis? A Temis tá fazendo, Thaís? Deixa ela falar. Tá. Não. Temis, te pronuncia aí, Temis. E também recreador infantil, entendeu? Para fazer jogos, montagem do diabo e tal, e enóloga de novo, que eu acho que foi uma das coisas que eu mais fiz também, realmente, assim, foi tomar vinho, cara, porque... A Sandra disse agora que tá com vontade de tomar vinho aqui, então, convida ela aí, porque a tônica da quarentena, para mim, foi isso aí, gente, foi um pouco de tudo, sabe? Um pouco de tudo aí. Temes melhor não perguntar, a Giovana botou aqui. Ó, legal, tanto então que eu mais ou no menos vinho, isso que a gente... ó, mostra aí, Thaís. E a Thaís também tá lá no vinho, ó, música. Mesmo de longe, nós estamos juntos, né, Thaís? Eu ia tomar um chazinho e tal, é uma técnica que a gente recebeu pelo WhatsApp, sim. Tipo, toma um desinchar, mas na verdade você cola aqui o negocinho do chá e serve com o vinho. Aí você pode participar de reuniões. Terça-feira tem reunião do colegiado, acho que na outra semana, aí já pode participar da reunião, tudo tranquilo. Nessa de desinchar, a Pugliese lá se ferrou, hein? Caiu a casa dela por causa de desinchar. Perdeu o patrocínio. Fez festinha na quarentena.
Bom, seguinte... E ela teve Covid, né? O pessoal pode ir escrevendo ali para nós, assim, até para a gente saber quem que tá aí, porque agora a gente não consegue ver, mas daí comentando um eu, um tchau, um oi. Começar a mandar abraço, meu. Tem mandar que mandar abraço. Pode começar a mandar abraço aí. Manda beijo. A gente vai... Como é que faz para mandar ali? É fácil no celular? Quem tá no celular aí, Thaís? Sim, pelo YouTube, tá todo mundo mandando aqui. YouTube e Facebook, os dois estão aceitando os dois comentários e a gente tá vendo aqui dos dois. Aqui, Renata, Giovanni, falando nessa questão de quarentena que a gente falou até agora e tal, né? E por acaso a gente já tá bem adiantado lá. O que talvez chamou mais atenção para nós? O que na verdade, se o pessoal está voltando, não está voltando? Como é que se sentindo alguma diferença, alguma coisa nesse sentido, né? O que no atendimento tem de diferente? A gente tem algumas informações ali, o Lucas de repente pode até comentar alguma coisa que ele andou estudando e vendo ali, né? Que eu acho que é bem importante dessa questão entrar mais, bom, estamos aqui, mas de vez em quando a gente vai ter que sair e atender, ou muito, ou pouco, ou mais urgências, ou menos, ou abrir uma consultório que eu voltei ou não, o paciente está vindo, não está vindo, mais tempo de atendimento, mais tempo de desinfecção, mais custo, mas em todo caso tem todas essas questões que também tem a transmissão, então acho que a gente também poderia falar um pouquinho sobre isso, assim, mais um... Se vocês quiserem ir comentando, aqui a gente vai legal. Ver, vocês sabem a nossa realidade, a URGS acabou de definir, foi ontem ou hoje, né? Ontem. De que nós vamos até 31 de maio, então foi prorrogado mais um mês, então até o pessoal da Extensão de Clareamento Turma 2020, que ainda não teve nenhuma aula, já fica sabendo aqui que pelo menos esse mês nós não voltaremos, né? Mas o pessoal dos consultórios, sim, porque agora tanto os tratamentos eletivos quanto as urgências estão liberadas. Então, a gente tem muita gente que a gente sabe que está voltando ali, a Temis voltou. Até a Renata já colocou aí que está também tentando voltar, consultório fraco, paciente segurando grana e também com medo, né? Eu tenho a experiência aqui do Jatir, que já voltou a trabalhar também, e a tônica é um pouco essa, acho que a Renata colocou, né, começou atendendo urgência e tal, e aí agora essa semana começou os eletivos. A situação da Débora é diferente, né, que é aquela coisa, as crianças estão em casa, se o marido está trabalhando, alguém tem que ficar, ela não tem como voltar, né, uma coisa bem complicada, porque as escolas não voltaram, né, e assim, uma quantidade de medidas preventivas de biossegurança agora que devem ser implementadas, o pessoal está colocando agora um monte de coisa, né. E aí a gente queria saber um pouquinho, vão colocando aí pra gente o que vocês têm, como é que vocês estão sentindo a coisa, como é que estão vendo, porque realmente o panorama, né, se estão numa clínica particular, se atendem por convênio, como é que vocês estão sentindo isso? Porque eu acredito que vai mudar muito, né, principalmente agora esse ano, talvez não vá ser assim pro resto da vida, mas essa valorização aí da biossegurança agora como um ponto-chave, um ponto importante, né, Lucas? Como é que tu vê aí? E o que a Renata colocou ali foi bem interessante, que talvez represente bem a realidade, né? Pacientes com medo, entre aspas, né? O medo pode ser de talvez uma dificuldade financeira no futuro, e talvez a odontologia não seja prioridade para muitas pessoas, e o medo também pode ser porque a odontologia é um dos vetores de disseminação do vírus, né? A gente acompanhou alguns artigos, no grupo de professores da URGS a gente vem debatendo bastante, a gente tem um grupo de epidemiologia muito forte na nossa universidade, Faculdade de Pelotas também, vem desenvolvendo estudos muito interessantes na área, e os estudos têm mostrando, sim, que a odontologia, ela é um potencial vetor de disseminação do vírus, né? Se a Thaís quiser colocar um artigo que a gente quis compartilhar com vocês, isso não é novidade, cara. Desde 2011, já, os artigos vinham mostrando que o Covid, porque o Covid não é uma coisa nova agora, ele mudou, né? O Covid já existia há muito tempo. E aí o Covid já, em 2011, os artigos já mostravam que ele se aloja na glândula salivar. E ele estando na glândula salivar, o paciente não tem sintomas. Então não dá para saber se ele está ou não doente. E aí dentro dessa glândula salivar, poxa, é o maior meio de contato do dentista, né? Aerosol, pega na tríplice, pega na boca. Como é que vai evitar o contato com a saliva um dentista? É impossível. É impossível. Né? Impossível. A saliva. Então, acho que retrata bem o que a Renata disse, né? Os pacientes têm medo. E aí, eu acho que agora a gente
poxa, vai ter que redobrar os cuidados com o EPI, e a Elisa já falou, e talvez os EPIs agora estão com muita dificuldade. A Rafa também está trabalhando, começou com tratamentos de urgência, e ela precisou comprar alguns EPIs pessoais e não encontra, não tem. Sim, o preço máscara, da caixa de luva, 3 vezes o valor que está no mercado, as dentárias estão se aproveitando, as dentais estão se aproveitando, né, em vez de ser solidários e fazer um número controlado de vendas, né, olha, vou manter o preço com 5, 4 unidades para cada um, tá se aproveitando ainda mais, né, então é difícil, e o pessoal está colocando aqui que não é só isso, né, tem toda a dificuldade de EPI e de trabalhar com o EPI, né, você vê, eu acho que foi a Elisa ali que botou, não sei quem é que foi que falou, acha um canal mesio-palatino, um quarto canal com o Face Shield, como é para trabalhar com uma lupa mais o Face Shield, né, ou seja, todas essas dificuldades aí que a gente vai encontrar, né, a gente e é um ainda novo não... aprendizado, né, vai ser um novo aprendizado também, vai ter uma curva para a gente se adequar, assim como a primeira vez a gente colocou uma máscara para atender, embaçava o óculos, a gente não conseguia, isso aqui era ruim, é uma nova forma da gente também ir aprendendo, né, até a Júlia colocou aqui que a questão que o Lucas comentou, né, do aerosol, principalmente ali, que ela está fazendo procedimentos que não envolvam alta rotação, por exemplo, né, e então também tem essa questão nesse momento, principalmente. E depois tem outra, né, que a gente vai... Fala, Lucas. Não, só pode continuar. Eu ia só dizer, talvez, assim, algumas técnicas que talvez a gente desprezava e não dava tanta importância, como o isolamento absoluto, por exemplo. Poxa, olha a importância do isolamento absoluto agora, né? Fundamental. Vou acessar um canal, vou fazer uma restauração, vamos isola, lençolzinho de borracha, tranquilinho, IPIzinho, vamos fazer o acesso, a aerosol vai existir, mas sem fluxo direto com contato salivar, né? Vai minimizar muito, né, Lucas? O isolamento, talvez ele é muito ignorado, porque talvez a gente não domina muito a técnica, né? Não nós, mas os dentistas em geral, é um procedimento difícil de usar grampo, usar lençol, e se eu não domino muito bem a técnica, se torna um procedimento chato de fazer, né? O paciente incomoda, mas se você tem habilidade para fazer, não tem por que não realizar, né? Acho que bem... isso dentro da dentística, né, uma coisa que a gente sempre valoriza e tal, e eu acho que vai ter um peso muito mais forte agora, né, eu acho que a gente vai conseguir argumentar e fazer com que os colegas entendam mesmo a importância disso daí, obviamente, né, na dentística, por exemplo, para tu fazer um preparo a nível cervical, né, subgengival, já fica difícil, para fazer uma coroa, um laminado, uma onlay e tal. Sim, algumas coisas fica inviável, né, mas eu acho que agora, né, para quando tu pode fazer o isolamento, já uma questão, não é só uma questão, né, de tudo que a gente fala, das vantagens do isolamento, mas agora a questão da biossegurança tem um peso, assim, muito maior, né. A dentística, né, eu acho que desculpa, galera, acho que a própria dentística também vai ter essa mudança, né, que vai trazer, não a odontologia, que a gente pode até falar de odontologia, mas se abre um leque bastante grande. Sim. Mas especificamente da dentística, nossa área, assim, eu acho que, claro, vai ter algumas mudanças, assim, bem significativas, né, Carol, em relação a essa Com questão. Com certeza, eu digo aqui, por eu ser da área da dentística e ter o contato muito com o meu marido, né, com o Jatir, que é da prótese, da implanto, né, e na verdade essa discussão que a gente termina sempre fazendo é que na verdade muitos pacientes vão deixar de fazer prótese, né, vão deixar de fazer restaurações indiretas, vão deixar de fazer procedimentos que envolvam um laboratório por uma questão de custo, que nem as gurias colocaram aí, né, Renata colocou aí e tal, que os pacientes estão também não estão querendo investir, não estão querendo gastar, e eu acho que nisso a dentística vai ganhar um peso, né, vai ganhar uma importância nesse cenário bem importante. Os pacientes vão querer, né, fazer mais restaurações diretas do que indiretas, porque vai dizer e falar, olha, no momento que eu consigo fazer essa restauração, né. E tem um lado, eu acho que tem um lado bom, por exemplo, a questão do clareamento, né, a questão dos laminados. Daqui a pouco um paciente que estava meio tendencioso aí, eu não sei o que vocês acham, né, a gente está muito com essa onda de laminado, né, lente, coisa e não sei o que e tal.
em casos que não eram necessários, e daqui a pouco o paciente vai se contentar com um clareamento, um recontorno anatômico, né, alguma coisa conservadora, que é o que a gente gostaria realmente que acontecesse, né, não sei o que vocês acham disso. Eu acho que essa questão da dentística, ela vai aparecer bem, né, na direta e indireta, e a opção talvez por direta. Claro que hoje a gente tem ainda, da grande maioria, os valores diferentes para isso. Sim. Nem todas as realidades são assim. Mas e uma outra questão também, que eu fiquei pensando, do reparo, né? Do reparo de restaurações. Talvez vá ter que ter mais reparo de restaurações, e o reparo ele pode ser executado sim, né, sem muito medo, até porque a gente tem já tem trabalho desde 2014 do Optum, por exemplo, que deu uma revisão sistemática, ou seja, e meta-análise, que ele pega o conjunto de todos os trabalhos e coloca ali, e vê que nessa longevidade, assim, é bastante interessante, né, a longevidade sim. desses reparos. De 12 tem uma revisão lá de bem interessante. Então, de 12 anos, que eu saí no operativo, 2017 também, sobre isso. Então, junta tudo isso, pô, eu tenho 5 restaurações para trocar, então 4 eu consigo reparar e uma eu vou ter que fazer mesmo. E isso eu tenho um embasamento científico para fazer, assim como as restaurações diretas e indiretas, a questão de longevidade também, né? Eu acho que a grande questão é saber que o material também talvez não é o mais importante, né? Resina indireta, resina direta. Mas é o jeito que eu faço, o dente que eu tenho, o paciente que eu tenho, o número de áreas. Operador, né? Então, o operador. Exatamente, é o que importa nesse sentido. Lucas, tu queria comentar alguma coisa? Não, eu só ia acrescentar assim, ó, quando eu era criança, não faz pouco tempo que eu era criança. É verdade. Eu lembro do SBT, o Silvio Santos, uma vez, eu acho que era no Mudança, acho que o Fernando Henrique entrou na presidência e mudou o Plano Real, alguma coisa assim. E ele 94. E ele colocou na televisão, se não se lembrar, que um pronunciamento do Silvio Santos mesmo. E aí, com crise se cresce. Vocês lembram disso? Com crise se cresce. Era alguma coisa assim. A crise fazia crescer. Então, assim, eu acho que agora muitos dentistas eles vão ter que ter essa visão também, né? E aí eu acho que entra o poder da mão do dentista. E a mão do dentista é a dentística. A dentística, eu acho que por muito tempo foi tratada como algo meio chato, assim, por muitos dentistas. Ainda mais se você conversa com dentistas formados no passado, a dentística era número de broca, preparo cavitário, numeração de parede, nomenclatura. E o Baratieri falou isso. Falou isso aí, o Baratieri falou isso aí. E, cara, e aí você viu que o poder da visão que ele teve, ele mudou a odontologia da dentística, o modo de pensar da dentística, né? E ela andou junto com a revolução dos materiais. E a resina, às vezes, ela é criticada, porque o que a Carol falou, né? Ela é operador dependente, né? E não tanto ela tem limitações, mas ela depende muito do operador. Então, do operador, do paciente, né, do planos de manutenção. Então isso também é uma coisa que eu acho que vai ser um trend topic dentro da dentística, né, dentro da parte conservadora, profilaxias, consultas de manutenção, né, tudo que a gente possa fazer para aumentar a longevidade dos nossos tratamentos e fazer com que o paciente enxergue isso e saber que é preferível ele vir e pagar uma consulta de manutenção do que daqui a um ano ele vir e ter que botar 3K, 4K num tratamento já um pouco mais pesado, né? Algum tempo atrás, a gente pensasse, assim, não, vou fazer uma coroa em resina, coroa total em resina. Talvez totalmente absurdo, né? O Newton Fall vem mostrando em alguns trabalhos apresentados por ele, algumas lives tem acompanhado, a formação coroa em resina composta, resina direta. Vai ser a volta do porta-matriz de Toffelmayer. Tá isso. O meu orientador, o Back Renato. to the basics. Mandar um abraço pro Renato Sandfeld, saudoso professor Renato, muito grato a ele. Ele direto, ele falava assim, ó, coroa direta em resina, Lucas. Lá em 2006, fazia anos em boca, a resina composta. O Adair é a mesma coisa, né? Quantas vezes a gente tinha curso de extensão lá em Passo Fundo, Caxias, era isso aí, cara, que tinha, era resina, dente posterior. A resina na mão do Daí, né? A resina na mão do Renato, poxa, viram grandes materiais. Operador, né? O paciente bem controlado,
né? A gente tem aí estudos daqui da faculdade da Universidade Federal de Pelotas, aí com 22 anos de acompanhamento, uma taxa de sobrevivência extremamente alta, sempre feita pelo mesmo operador, esse estudo, né, cabe ressaltar, o Paulo Rodolfo, lá de Caxias, né, pessoal? Caxias. Acho que ele é Caxias e tal, mas assim, é um estudo clássico, já se tornou um clássico, e que mostra, né, que se tu tem pacientes controlados, um operador bem treinado, é um tratamento extremamente conservador e que pode realmente proporcionar para o paciente resultados muito longevos, né? Então, valorizar aí essa turma toda que está aí nos assistindo, né? Que estão abraçando essas extensões em dentística, em clareamento e tal, que realmente eu acho que dentro da odontologia vai ser um trend topic, assim, que a gente tem que... Já estão pedindo live de matriz aí, ó. E olha que legal. Já tá no YouTube, né? Olha só que interessante isso. Esses trabalhos, principalmente lá da UFPEL, que falam da longevidade de resinas compostas, tem lá o do Rudimar, que justamente é o de 2013. Olha só, ele usou, né? Carisma, Herculite e Z100. Carisma, Herculite e Z100. 3 resinas. Isso é um trabalho de 20 anos. Em média, menos um pouco, mas vamos colocar ali, 20 anos. O que acontece? Esse é de 2013. Então, essas restaurações estavam na boca por esse tempo, mas a resina foi feita lá há muito mais tempo. Sim. Então, essa resina ela tem 20 anos. O que evoluiu essa resina? Ainda nós temos a Carisma, ainda nós temos a Herculite, ainda nós temos a Z100. Mas a gente também tem um outro tipo de resina, com outro tipo de matriz orgânica, um outro tipo de composição, de carga. Por exemplo, a Carisma, a gente tem hoje, que é da Cúlcia, a gente tem Carisma da Herculite, da Kera, a gente tem Harmonize, da Z100, da 3M, a gente tem a Z350. Mas ainda se vende Carisma e muito, no Brasil principalmente. Z100 se vende. Z100 muito, também. Último, a mais vendida, acho que há 1 ou 2 CIOSPs atrás, em termos de volume, foi a Z100. Que a gente colocava aqui, quando tu olhava, pegava foto e ia polimerizar, ela já estava, que era cúspide, ela já virou um morrinho, né? Mas está lá. Então foram essas resinas que esses trabalhos apontaram. Imagina então agora, quando a gente tem uma tecnologia melhor, um comportamento, talvez uma ou outra que também não vai ter um fotopolimerizadores melhores, né? É outra coisa. Então isso tende a melhorar, né? É que usava a gente queria... lógina, velho. Exatamente. Só que o que se queria no início? O amálgama, né? A gente queria um amálgama branco. Só que o amálgama branco nunca existiu. A gente já chegou perto dele. Mas... ostentando na quarentena. Beleza. 4 LEDs. É isso aí, Então, acho que essa é uma questão bem importante de longevidade das restaurações. A gente tem como. Eu acho que, para fechar, talvez isso, eu poderia dizer que essa restauração depende... É fazer tecnicamente bem uma pessoa que se cuida, ou seja, aquilo que a gente é o operador. Então, fazer tecnicamente bem e uma pessoa que se cuida, ou seja, que não tem esse alto risco de cárie, por exemplo. E Exato. Que não é um material dependente. Isso já está escrito lá em vários trabalhos do próprio Dental Materials de 2012 sobre o Demarco que coloca. Será que minhas restaurações devem durar para sempre? Esse é o título do artigo dele. E vê que não, né? E não é uma questão de material só. Exatamente. Para fechar, acho que fica bem evidente, né, que nós agora vamos precisar estudar muito técnica, conhecer materiais resinosos de uso direto, desenvolvimento de técnicas, possibilidades diferentes para talvez isso possibilitar de uma maneira mais favorável para as pessoas, né? E acreditar, né, Lucas? Acreditar, né, nessa técnica, no material, na própria habilidade de cada um e saber que sim, é possível, né? Que é uma fase complexa e tal, mas que a gente tem que lançar a mão disso daí para poder ir em frente. Né? Perfeito. Muito bem. Vamos para o nosso convidado? Oi? Vamos para o nosso convidado? Vamos, Thaís, vamos lá, porque a odontologia não é tudo, né? Como a gente tinha falado, acho que a odontologia não é tudo. A gente precisa de outras coisas, a gente precisa ver o mundo, a gente precisa ver o que acontece, porque a gente não está inserido. Eu sempre, há um tempo, eu repetia isso para o Lucas também, em alguns lugares que eu ia falar por aí, que a odontologia não é tudo, e acho que a gente tem outras coisas
que são mais importantes, né? Então, o que realmente importa? Então, acho que a Thaís podia fazer uma chamada aí do nosso convidado especial. Eu vou chamar o nosso convidado, porque explicar um pouquinho por que ele foi convidado. Eu estava assistindo uma live dele e ele falou sobre um tema que mexeu comigo e eu achei que seria perfeito para a gente trazer aqui para conversar com vocês. Então, o nosso convidado, ele é o Jefferson Queiroz, ou Kyoshin. Ele é arquiteto, escritor e budista, e ele é instrutor de meditação em Lajeado, no Tal Terapias Integradas, pratica e vive meditação há 15 anos, tem formação em Mindfulness e em meditação livre, pratica ativamente retiros de meditação, e se vocês souberem como são esses retiros de meditação, vocês vão pensar, não sei se isso é para mim, isso é uma conversa que eu já tive com ele, o retiro Vipassana, o retiro Shamatha, depois ele me corrige se eu falei errado. Ele é preceitado do budismo Soto Zen japonês pelo monge Dengaku, e ele recebeu um nome de budista que significa aquele que ensina, aprende de coração e mente, que é o nome Kyoshin. Então eu quero chamar o Jefferson, estou colocando ele aqui para conversar com vocês. Oi, Jefferson. Tudo bem? Antes de continuar, de passar a palavra, é só também dizer que o Jefferson é meu concunhado, ele é casado com a minha cunhada, né? Então eu conheço ele antes de ele ser o Kyoshin, e ele me conhece dos Réveillons. Então, eu espero que ele não conte o que eu faço quando a gente passa o Réveillon junto, mas eu quero que ele vai falar com vocês um tema que, quando ele falou na live dele, me chamou muita atenção, e eu fiquei pensando, gente, o que é isso? Que é autocompaixão versus autoestima. Então eu quero que ele fale com você sobre esse tema um pouco, e depois a gente faz algumas interações, vocês também podem ir comentando aqui. Bem-vindo, Jefferson. Obrigado. Super feliz por esse convite, e fiquei ouvindo vocês todos ali, e até prefiro que tu deixe a tela, pode deixar a tela repartida. É isso, eu vou vendo o pessoal conversando. Eu também fiz várias coisas assim, né, durante esse período aí, mas nada como alguns. O Leandro, ele queimou o filme, né, total, assim. Aí agora a gente vai ter que sair fazendo partes elétricas e tudo mais, né, isso não vale. Mas eu fiz algumas coisas, como limpar o jardim, coisas simples, Leandro. A gente faz coisas simples, né, o cara iluminou a casa dele, mas tá bem, né. Aumentou o nível, né. Essa área de vocês não é uma área muito distante para mim, porque eu sou arquiteto especialista em hospitais, né? Então eu projeto hospitais há já 28 anos, pelo Brasil todo. Então, claro que eu não entendo dos detalhes, né? Mas esse mundo é o mundo que eu participo, então, e participando ativamente agora nesse momento. Eu tive que fazer uma UTI para um hospital aqui do Vale do Taquari em um dia. Né, coisas que a gente leva normalmente um mês para fazer. Um projeto e tudo mais. Eles me deram 2 horas para pensar, 1 hora para apresentar e 2 horas para entregar o projeto. Então foi assim, tinha aftas, porque não tinha como. Né, e eles disseram, bom, a gente está aqui com os equipamentos, nós temos e está chegando, tu tem que desenvolver agora o projeto. Então a nossa vida também ela é complicada, assim, nesse sentido. É um momento que a gente tem que usar dos nossos recursos, né, dos nossos potenciais e ajudar, né? Como vocês estão fazendo, que eu acompanhei todo a conversa e achei sensacional, cada um na sua área, que eu percebi que cada um está numa área distinta, né, e atuando. Esse tema autocompaixão e autoestima, ele é bem polêmico, assim, bem polêmico, porque tem uma turma que defende a autoestima, que ela já está começando a perder essa queda de braço, e a turma que defende a autocompaixão. Aí vão dizer, pô, mas o que muda a gente saber isso? Quando a gente entender essa diferença e o que significa isso para nós na vida, todo mundo deveria tomar um lado, um partido. E é importante tomar esse partido, por quê? Porque a autoestima, a estima, o próprio nome já diz, estima vem de estimae, do latim,
que significa tu valorizar alguma coisa, dar um preço para aquilo, dar um valor para aquilo, estimar aquilo, né? E a autoestima, ela está sempre baseada em autos-julgamentos, né? Em julgamentos, em situações de valores, em comparações e métodos comparativos. A autocompaixão não tem métodos comparativos. Então, para que serve nessa nossa conversa e que talvez ajude vocês, que eu vi que vocês falaram em restauração, em algumas coisas assim. Eu vou entrar para o lado um pouquinho do budismo, um pouquinho da neurociência e um pouquinho da psicologia. Né? Então, justamente para poder ajudar vocês a lidar com esses pacientes que vão ter problemas agora com restaurações. Então, por exemplo, entrando pelo lado da neurociência, imagine o paciente aquele que fez uma reparação, alguma coisa assim, alguns de vocês trabalham com isso, e aí fez essa reparação, e ele tem que conviver com a perda de uma delas agora, a Bela, né? A Bela perdeu, ela te contou, Thaís? A Bela, minha filha, perdeu, pois é, Temis, tá ali, Temis, tem problema para ti aí. Então, ela perdeu uma pontinha do dente lá, comendo, sabe como é que ela quebrou? Comendo um chocolate, aqueles de barra desse tamanho, sabe aquelas barras de meio quilo? Mas não foi miolo de pão? Tava comendo miolo de pão, Fugiu da estatística, não foi miolo de pão. Só quando eu vi tinha a casquinha do dente ali, né? Então, claro que isso a gente brinca e tudo mais, vai ficar incomodando, tem a questão estética. Mas a autoestima, ela surge assim, ela surge de que maneira? Ela surge engrandecendo a gente, tornando a gente quase que um narciso, um egocêntrico, porque a gente precisa elevar o nosso valor comparado a um nível médio. Mas agora, estatisticamente, isso é impossível, gente. Imagina se todo mundo elevasse sua autoestima, quem é que estaria abaixo se todo mundo está acima? Então a autoestima é um engodo, ela não existe, porque eu sempre tenho que elevar baseado em alguém que está abaixo de mim. E isso não funciona. A autocompaixão não. A autocompaixão ela vai tratar todos os seres e todas as possibilidades de forma igual. Então, enquanto a autoestima ela vai trazer a gente para um nível muito alto, e quando a gente está no sucesso, está se achando, está funcionando, e aí acontece alguma coisa, ela é bem traíra, ela vaza. Ela sai do campinho. Por que ela sai? Justamente, a pessoa pega e começa a cair, ela bom, né? Já a autocompaixão não. Mas a autocompaixão tem 3 elementos, e as suas 3 sombras. Os 3 elementos são aceitação, que aí vem de encontro ao que vocês trabalham. Aceitação tem o seu oponente, que é a resistência. Tem a gentileza e o seu oponente, que é a autocrítica. E a humanidade compartilhada, e o seu componente contrário é o isolamento. Isso, gente, se a gente entender... isso que eu estou falando para vocês é um mega, super, hiper resumo de um curso que leva pelo menos uns 6 meses para fazer. Essa pessoa que trabalha hoje isso no mundo é a Christiane Neff. Ela traduziu essa ideia de autocompaixão e todos os países do mundo estão revendo a sua forma de atuar nos consultórios de psicologia, trabalhando então autocompaixão em vez de autoestima. Então ela revoluciona. Isso revoluciona quando? 5 anos atrás. Que surge isso assim com uma potência muito forte. E aí, então, quando eu trabalho aceitação, eu estou trabalhando o seu contrário, que é resistência. Resistência como no dia de hoje? Resistência de não entender a situação que está acontecendo, de não aceitar, de negar essa situação que está acontecendo. Agora, de não aceitar, se eu aceito isso que está acontecendo, não no sentido de resignação, mas aceitar no sentido de que, bom, isso está acontecendo, eu não posso negar essa realidade. Como é que muda? Como é que eu fico frente a isso? Eu começo a agir de uma maneira diferente. Eu começo a agir e perceber que não sou só eu que estou nisso. Se eu olho para isso também com gentileza, gentileza como? Vocês estão trabalhando em casa agora, tá todo mundo ali assim, né? A Thaís disse, o pessoal me conhece aqui, né? O Jefferson me conhece antes de eu ser a professora dentista, né? Assim como ela me conhece antes de eu ser Kyoshin, e enfim, né? Mas ela tem uma gentileza com ela de hoje de manhã fazer aquela live que a gente fez ali de teste, né? De ter uma gentileza com ela e estar ali descabelada e tudo mais, e dizer assim... Entrei no chat errado. Muito descabelado. Me mandaram o link errado, Não, brincando. Cadê a Thaís? E aí a Carol estava de Barbie, né? Toda rosinha lá, com as crianças na...
Não, mas ela tem uma gentileza consigo. Essa gentileza a gente tem que ter, de perceber que o momento, devido às causas e condições daquela situação, cabia estar assim. Como agora cabe estar assim. Né? Então, essa gentileza que eu tenho comigo. Mas todo mundo está agindo assim? Claro que não. Todo mundo está com autocrítica. Eu não estou com gentileza, as pessoas dizem, não, mas assim, ó, eu tenho que continuar sendo o super dentista, o super não sei o quê, o super arquiteto. Eu tenho que aprender a fazer live imediatamente, porque a gente não aceita essa fragilidade. A gente não aceita esse olhar de não pertencimento frente ao mundo. E a gente não está tendo esse cuidado com a gente. A gente faz autocrítica o tempo todo. Como é que eu não sei usar essa live agora aqui, stream? Né? Não sei usar. Eu não sei usar o Instagram, não sei usar outras... E aí? Calma, é tudo novo. Né? Essa gentileza a gente não tem com a gente tem uma autocrítica. Essa autocrítica, ela funciona assim, tem aquela regra de ouro, né? A regra de ouro é não faça aos outros aquilo que a gente não gostaria que fizesse a nós mesmos. É uma coisa assim, né? Só que a nossa mente, ela trabalha diferente. Ela é super sacana com a gente. O que ela faz? Ela vai dizer assim, não faça para mim, eu não faria para mim o que eu poderia fazer para os outros. Então, vou dar um exemplo. A Thaís liga a Carol liga para a Thaís. E aí, de manhã, naquele horário que elas estão assim, né? Aí a Carol tá lá na praça com as crianças, tava lá com o bonezinho rosa, camiseta rosa, é uma Barbie, sim, total. E aí tava lá a Barbie na praça, né? Gente, eu tô fazendo essa brincadeira porque a gente já se conhece há algum tempo, assim. Então, a Carol tá lá na praça e aí liga pra Thaís, tô aqui, não sei o que, daí a Thaís, não, sabe que eu tô aqui trabalhando, mas eu tô super arrumada, não sei o que lá. Aí a Carol, é brincadeira, porque elas são super amigas, são irmãs, né? E a Carol diz assim, duvido, aposto que parece né? Tá daquele jeito, tá jogada, tá de qualquer jeito, tenho certeza. A Carol diria isso para ela? Claro que não, né? Mas agora, Carol, tu diria isso para ti? A gente diz isso pra gente. A gente pega e diz assim, as pessoas dizem assim, gente, como tu tá linda, como tu tá bem, como o Leandro, falei para ele, pô, ficou bem teu cabelo, tá curtinho, eu não consegui cortar agora na quarentena, ele me explicou que teve todo um método ali, todo um processo, né, eu não me atentei para isso ainda. Então a gente elogia, daí a pessoa vai dizer o quê? Não, eu tenho certeza que não ficou bem, ficou torto, aí a pessoa vai começar a dizer que não tá legal, não tá bacana, a gente tem uma autocrítica muito grande. Essa autocrítica não ajuda em nada, e a gente quer equilibrar essa autocrítica com a autoestima. Aí eu pego e digo, não, eu tenho algumas coisas favoráveis, não sei o quê, só que a autoestima sai. Humanidade compartilhada. O que significa? Esse é o momento da humanidade compartilhada. Se vocês não fizerem isso que vocês estão fazendo, de levar esse conhecimento, abrir esse conhecimento, espalhar isso, nesse momento em que, entendendo que o conhecimento é etéreo, a gente não está participando do momento. Tem uma historinha que é assim, existiam três pessoas, um monge zen, budista zen, um yogi, sabe yogi lá da Índia, né? E um desses gurus. São 3 linhas diferentes. O guru pega e diz, eles estavam na frente de um rio para atravessar o rio para outra margem, na margem do rio para outra margem. Aí o guru diz assim, isso é fácil, pega e sai caminhando por cima da água. Aí o yogi pega e diz, não, mas eu sei melhor, pega e voa por cima da água. Aí vai o budista zen, o monge zen. Entra, cai na barranca, cai dentro d'água, tropeça uma pedra, atravessa, chega do outro lado todo estrupiado, e quando chega lá, chega torcendo o manto e não sei o quê, porque a gente usa algumas coisas, né? Chega torcendo toda a sua roupa, a sua vestimenta e diz, vocês não entendem nada de atravessar rio. Assim que se atravessa um rio. Então como é que a gente está atravessando esse rio desse momento agora? Como é que cada um de nós está atravessando? Assim como vocês estão fazendo, colocando a cara e atravessando esse rio e se quebrando com esse rio, trabalhando em casa, arrumando a luz, fazendo não sei o quê, trabalhando, cuidando da Olivia, cuidando dos guri, no perrengue, né? No perrengue, tentando resolver as coisas, e ao mesmo tempo passando o conhecimento, chamando a turma dos alunos de vocês, isso é humanidade compartilhada. Isso é o momento de atravessar esse rio participando do momento. Não em casa esperando com o Netflix, né? Ou, sei lá, qualquer outro tipo de... Esperando para assistir um filme. Bom, passou o Covid, tá equilibrado, posso voltar? Não funciona assim.
Então, quando a gente tem autocompaixão, a gente tem essa humanidade compartilhada. A gente não trabalha no seu oposto, que é o isolamento. Isolamento no sentido agora budista é o isolamento distante dessa humanidade, que não faz parte desse interser. Então, a autocompaixão, muitas pessoas devem pensar assim, bom, autocompaixão é uma coisa que eu vou ficar com piedade de mim, é autopiedade, é autoindulgência. Não é nada disso. Autocompaixão não é autopiedade, porque eu não vou ter peninha de mim, eu tenho que ir para o mundo. Não é autoindulgência, porque, por exemplo, a Carol lá está com as crianças dela, está brincando na praça, ela vai ter autocompaixão, e quando tem autocompaixão, tem compaixão pelos seus filhos, e aí os filhos dizem, mãe, vou comer chocolate agora. Não, mas agora é meio-dia, né? Ou ela vai dizer, não, tu não vai comer chocolate agora. Não vai. E fim. Entendeu? Ela está sendo violenta, irada com o filho? Não, ela está tendo compaixão com o filho. Porque aquilo vai prejudicar o filho, naquele momento do almoço. Né? Então a gente começa a ver isso. Então a autocompaixão não deixa a gente autoindulgente, deixa a gente com uma visão ampla do mundo. E é isso que eu queria trazer assim, um pouco para vocês, desse olhar, porque as pessoas vão precisar disso. Neurociência, como é que entra a neurociência nessa história? Quando a pessoa olha e se vê no espelho, talvez na dentística vocês não estudem isso, mas quando a gente olha no espelho, a gente não vê uma imagem da gente, a gente vê uma imagem do nosso hipocampo. É a primeira imagem que a gente vê. Então a nossa amígdala cerebral, ela vai mandar aquela informação para o hipocampo que está ali guardando todas as memórias de longo prazo, ela pega aquela imagem e manda para o córtex frontal, né, que é a nossa parte mais desenvolvida posteriormente, ela manda e diz assim, ó, tem um cara ali, vou dar um exemplo, comendo banana, né? Eu vou pegar uma banana, tá? Quando eu vou pegar a banana, a amígdala cerebral já diz assim, ó, tá tranquilo, porque já são 100 mil anos de evolução da espécie, já se sabe que é uma banana. Mas se fosse a primeira banana, eu iria pegar a banana e iria me assustar, entendeu? E aí então ela manda aquela informação e diz, não, é banana, eu posso fazer banana flambada, banana de tal jeito. Onde é que entra a história isso para vocês? Porque quando eu olho para alguma coisa, eu ainda vejo uma imagem do meu hipocampo. No primeiro momento, minha mente, ela não se foca na minha imagem da minha retina. Então, as pessoas que vocês estão trabalhando, vocês vão ter que trabalhar um pouco também essa questão mais de não só visual, não só estético. Estético, para nós, a arquitetura é função também, para vocês também é. Não é só estético, tem função. Tem função da altura. A Bela corrigiu os dentes, que a Temis corrigiu, né? Perfeitos ficaram, por causa da altura, não era só estética, tem uns dentinhos pequenos, esses da frente aqui, não sei os nomes, né? Os principais ali. E aí ela tinha os dentinhos pequenos, ela corrigiu toda a dentição dela, o sorriso dela, a mordida, ficou perfeito, né? Então, quando ela olha ali agora, ela tem qual imagem? Ela olha aquela imagem do hipocampo. E a gente tem que pegar e quebrar com isso. É muito fácil, as mulheres, os homens também vão entender. O Lucas estava dizendo, né? Por mais que o Lucas agora emagreça, gente, o Lucas vai se olhar no espelho, porque ele disse que ele tá gordo, eu não vi, né? Ele fala, não, porque eu tô, não sei o quê. Gente, assim, ó, todo mundo tá comendo, as ganha, né? A gente tá assim, né? Mas o que acontece? Por mais que ele emagreça, a nutricionista dele, a amiga dele lá do jiu-jitsu, diga para ele, olha, tu já emagreceu, chegou no ponto. Ele vai olhar no espelho e vai ver uma imagem do hipocampo. Até terminar aquilo. Então vocês vão ter que ter esse cuidado também. Né? Claro que talvez não seja a linha de vocês de trabalhar isso na aula, de trabalhar isso nas lives, mas como o Leandro estava dizendo, é mais do que a odontologia, é mais do que tratar o dente. É trazer não só esse sorriso, mas trazer esse sentimento, essa sensação de compaixão por si. Entender isso. Vocês vão ter que passar isso para os pacientes. Essa é uma visão que eu tenho. Assim. Jefferson, posso te interromper? Claro. Mas aí, por exemplo, a gente que trabalha muito com estética, né? Faz o dente lá, como tu tinha colocado. O paciente pega o espelho, se vê, porque mudou o sorriso, mudou esse sorriso. O que ele se vê nesse momento, essa mudança, normalmente é uma mudança, obviamente, para melhor, e quem fez o DREC sempre vai ser para melhor, né? Porque já tem todo o conhecimento das resinas, etc. Mas ele demora esse tempo também para assimilar essa mudança. Claro que toda mudança a gente precisa digerir, né? Mas como é que é esse olhar, já que tu falou de olhar no espelho, se olhar, né? E ele que não está acostumado.
olhou no espelho aquela mudança que aconteceu em 1 hora, 2 horas, ele entrou de um jeito e vai sair de outro, muitas vezes, né? Ou até mesmo do Botox, que alguém falando aqui falou que fez Botox, também acho que, não sei se não foi a Temis, até colocou, mas fez um procedimento estético. Como é que é para essa pessoa que está ali também? Claro que isso envolve muitas outras, às vezes fazia anos que ela não se via assim, ela conseguiu fazer, ver se como é que o paciente se vê. E claro que também tem a gente vendo o paciente, mas como é que o paciente se vê nesse momento, assim? Pegando esse gancho do Leandro, só um minuto, só uma complementação rapidinho, juro. Que eu peguei muito importante esse gancho que o Leandro deu, e até falar um pouquinho de técnica, a gente tem muito dentista assistindo, e eu acompanhei algumas lives, que agora os dentistas estão até recomendando que quando se faz o mocap, e os dentistas vão entender, talvez o Jefferson não, que não se deve o paciente ficar com esse mocap e ir para casa. O mocap ele tem que ser momentâneo, olhar no espelho momentaneamente e remove-se. O que acontece? Quando o cara sai com o mocap e vai para as pessoas se olham, às vezes existe até inveja, e elas falam assim, não, o seu dente está muito grande, e sabe aqueles comentários, a gente sabe que o mocap às vezes não fica perfeito. Acho que só peguei o gancho do Leandro mais ou menos nesse sentido, se olhar no espelho, e aí eu coloquei só essa questão técnica também, e que vai justo pela autopercepção do paciente se olhar no espelho, e essa dificuldade que às vezes a gente tem. Coloca a Rafa no nosso curso, a Rafa Carrara que está nos assistindo aí, o paciente colocou o mocap ali, ela não quis fazer o tratamento, porque ela não conseguiu compreender o tamanho dos dentes, a forma, o conjunto com a face, enfim, toda essa questão. Eu acho que é importante complementar, e talvez a explicação que o Gerson vai nos dar, a gente vai conseguir tentar pensar nessa associação também. Na verdade, assim, vocês vão fazer um exercício hoje, todos vocês vão chegar na frente do espelho e vão tentar se olhar pela primeira vez. Porque, na verdade, nenhum de nós se olha no espelho como deveria. A gente olha como? O Carol vai arrumar o cabelo, né? A gente dá aquela olhadinha, dá uma olhadinha nas rugas, né? Eu não fiz Botox, então eu tô aqui cheio das rugas, né? Vou ver o que está faltando. A gente não olha. Tentem olhar hoje, cheguem na frente do espelho, né? E olhem para o espelho a ponto do espelho olhar para vocês. Não é uma loucura aqui do budista, não. Isso é real, assim. Tentem olhar para o espelho a ponto de ver a imagem, reflexo olhando para vocês. Nesse ponto, vocês vão se olhar pela primeira vez. Então, o que acontece com essas pessoas quando fazem qualquer procedimento estético? Primeiro elas olham a imagem que elas têm interna, anterior a fazer o próprio procedimento. Elas já vêm criando aquilo. Elas criam uma imagem, mesmo que não seja exatamente aquilo, tu vai explicar para ela, não sei o quê, elas vêm criando. A mente tem essa capacidade. Tanto que se eu falar agora pizza, ele falou em massa ali antes, ele estava falando de comida, né? Se começar a falar em comida, a gente começa a salivar e tudo mais. A mente é a mesma coisa. Ela vai criar essa imagem e aí ela vai já tentar criar essas sinapses neurais. Ela vai criar essa ponte. A mente é preguiçosa em alguns aspectos. Agora, aí entra outra questão. Aí falasse daquela pessoa que vai sair na rua, daqui a pouco tem aquele tempo, aquele intervalo, aquele vácuo que é importante, dela sair para a rua e se reconhecer. Porque primeiro ela tem que se auto-reconhecer. Ela tem que se auto-pertencer. Então não dá para simplesmente fazer um reparo, né, uma reconstituição e dizer vai para o mundo. A pessoa não se reconhece. E as outras pessoas também não. Mas então faça esse teste e vocês vão ter essa resposta hoje. Porque na verdade a gente não se olha. Porque se a gente se olhar, ela vai negar aquilo. Se ela se olhar dessa maneira como a gente deveria se olhar no espelho, naquele momento ela não se reconhece. Aí ela nega, aí ela se assusta. Aí sim, aí ela não vê uma imagem no hipocampo, ela vê exatamente a imagem que a minha retina está propiciando. E que também não é verdadeira, aí já entra no lado budista. Mas ela vê uma imagem distorcida dela mesma. Mas e tem o contrário disso também, né, Jefferson? Que as pessoas se reconhecem, olham para aquilo pronto e às vezes não querem ir para casa sem estar com essa questão nova, que é o mocap que o Lucas falou. Ou reconhecem, choram, abraçam e digam, eu sempre quis ter um sorriso assim e eu nunca consegui. Então tem também esse outro lado mas claro que talvez ela já vinha pensando, imaginando, e por isso talvez também a questão do mocap para saber o mais real possível onde possa chegar, mas também tem isso, né, de conhecer diferente, mas um diferente melhor também, né, que é o que normalmente a gente espera e trabalha para isso.
Porque a neurociência, tanto para a neurociência como para o budismo, a realidade que a gente cria na mente, ela é uma realidade existente. Ela independe da realidade 3D, dessa realidade dual que a gente chama no budismo, essa realidade que a gente enxerga através dos olhos. Então, quando ela cria aquela realidade interna, as reações dela já estão acontecendo. Aquilo para ela já é real. É isso que acontece. Certo? Jefferson, só para a gente, acho que tentar encaminhar aqui para a finalização, assim, que a gente já passou da 1 hora que a gente tinha se proposto, mas o pessoal continua conosco, então eu acho que ficaria legal, assim, também a gente pensar um pouco, olhando agora um pouco de egoísmo, mas olhar um pouco para nós e para os nossos colegas que estão aqui assistindo, né, para o pessoal que são os nossos estudantes, porque cada um na sua realidade está vivendo um desafio, uma coisa nova, uma coisa que a gente nunca passou por isso, né? Então, assim, o que eu gostei muito da questão do tema é que a gente e a gente continua vendo ainda, né? Até o DREC demorou muito para entrar na onda da live, porque a gente pensou assim, nós todos tivemos o nosso sofrimento. Sim, eu quando começou a primeira semana de isolamento, eu recebi 4 convites para fazer lives de empresas e coisa. E eu disse, eu não consigo ignorar o que está acontecendo no mundo e tá confortável para fazer uma live. Ainda eu precisei de um bom tempo para assimilar, e depois que os 4 estavam bem, nós começamos a nos reunir e também nós pensamos, a gente não pode fazer uma live só para ficar aqui e jogar uma coisa que possa ser mais prejudicial para quem vai assistir do que uma coisa boa, né? E aí a gente pensou muito isso, o que trazer para as pessoas que a gente quer tão bem, que não fique uma coisa assim arrogante, que não fique uma coisa que faça a pessoa se sentir improdutiva, porque eu fui muito improdutiva na questão profissional em muitos momentos durante essa quarentena, mas muito produtiva organizando minha casa, cuidando da minha filha, né? Então, assim, onde essa questão autocompaixão, autoestima entraria aqui para finalizar, para tu deixar um recado? Até eu quero deixar avisado o pessoal, o Jefferson me passou um teste, né, Jefferson, que é um teste de autoconhecimento, tu pode também explicar isso, eu vou mandar por WhatsApp para os grupos, para quem assistiu fazer, e aí o Jefferson depois compartilha como é que é essa análise, mas eu acho que para a gente encaminhar isso, assim, onde a gente fica nessa situação e como que a gente pode tratar o nosso coração e a nossa cabeça nesse momento e aguentar mais esse mês, mínimo um mês para nós da URGS de isolamento, e ainda fazendo essas atividades, talvez, se o pessoal gostou, a gente pode fazer outras vezes. É isso. Então, o que acontece quando a gente é retirado do nosso meio? Para nós que trabalhamos com a ideia do pensamento budista, continua tudo igual. Eu no mesmo dia estava fazendo a live, no mesmo dia eu estava fazendo continuando a atender o pessoal. Não muda o nosso mundo, né? Porque a gente entende que o mundo tem essas configurações de desequilíbrio, né? Então, para nós não mudou nada, assim, de fato. Mas o que acontece com as pessoas que não têm esse contato com uma visão do budismo, tem uma visão da filosofia? Tu perde o senso de pertencimento. Então é a primeira coisa. O que é o pertencimento? Quem que são vocês? Vocês são os dentistas que vão no consultório, são mãe e pai em casa, ou marido, esposa, mulher em casa. Mas quando estão lá, é a doutora dentista, o doutor, né, Leandro, doutor Lucas, não sei o que, no consultório é a mesma coisa. Existe uma construção de identidade. Essa identidade, de uma hora para outra, ela é rompida, ela é retirada de vocês. Então, como é que tu vai aparecer numa live 2 dias, 3 dias depois, se tu não sabe quem vai aparecer na live? Tu não tem aqueles papéis específicos ainda, né? Tu tá ainda construindo um novo papel. Então, tu tá em casa com o Otávio, né, com meu cunhado, com, né, o teu marido, tá em casa com a tua esposa, e assim vai. Vocês estão construindo novos papéis, novas fronteiras, estão tangenciando novas possibilidades que vão construindo, e essas ainda não têm nenhuma construção de caráter.
A persona de vocês, de pessoas que estão isoladas, ainda não se constituíram. Então, como é que tu vai aparecer no mundo com uma nova máscara se essa máscara ainda não foi criada? Porque essa que está criada aqui agora da live é uma máscara da live. Vocês não vão levar esse perfil para a sala de aula ou para o consultório, porque a gente tem uma postura para estar falando aqui, para se comunicar, tem um tempo de fala, tem toda uma rotina, né? Tem isso ainda, né? Na vida real tem todos os aparatos. São coisas diferentes. Então, uma vez que constrói esse mundo, eu tenho que ter esse tempo, que é um tempo de luto da persona que eu deixei lá fora. O Lucas parece aqueles caras que a gente tem que amarrar assim para ficar na sala. Mandar um abraço pro Jair. Então tu tem que construir ainda essa persona, fazer ela dar certo assim, e aí depois ela vai para o mundo. Mas só que ela tem que ser uma construída de que forma? Esse tempo de luta, que é alguns dias que vocês levaram para se reposicionar, é alguns dias de autogentileza, de entender assim, ó, eu descobri que eu não sou uma mãe perfeita. Eu descobri que eu não sou uma orientadora educacional perfeita. Eu descobri que eu sou péssima para limpar o chão. Eu comprei um robô para limpar o chão. Eu descobri que eu sou melhor tomando vinho do que limpando o chão. Dane-se. Aí que tá. A gente tenta ser perfeito, incrível em todas as áreas do mundo, impressionantes em todas as áreas. Tem que ser sarado também, né? Ainda tem que comer de forma saudável. É muita coisa. E aí a gente dá esse tempo, assim, dá esse tempo para a gente se reconstruir. E aí, ao mesmo tempo, de lamber as feridas também, dizer, eu não preciso ser tudo isso. Eu sou um ser humano, é apenas isso. E é uma manifestação minha que está agora. Então, encarem assim, isso que vocês estão passando agora, que nós estamos passando, é uma manifestação do ser humano nessas causas e condições. Nessas causas e condições. É só isso. E ele está se reconstruindo. Então não tentem, não apressem o tempo, não tentem sair imediatamente do isolamento para ir atender, se puderem ficar, né? Nessa hashtag Fica em Casa. É uma hashtag cuidado com a sua persona. Muito cuidado, amor próprio à sua persona, amor próprio a si. Porque essa persona ela não está construída ainda. Essa é uma persona fictícia, é uma persona não criada. Ela é uma persona por um tempo limitado. Ela só está funcionando agora. É uma persona que está aqui na tela. E ela está ali em casa, tentando se resolver da melhor forma possível. Então não saiam com o tempo. Não, eu tenho que ir para o consultório, eu tenho que atender porque eu preciso disso e daquilo. Não. Calma. Vai lá, atende um paciente, 2 pacientes. Se recompõe, porque até para atender não é não é ainda o dentista ali, a Débora, o Nicolas, Elias, não são os dentistas que estão atuando. São os dentistas dentro daquelas causas e condições. E esse cuidado, assim, chegar lá e dizer, bom, dentro dessas causas e condições, eu fiz o que eu pude fazer de melhor. Eu estou sendo a melhor mãe nessas condições. A melhor instrutora educacional nessas condições. É isso que eu posso fazer. Com isso que está se apresentando aqui. Não tentem ser tão especiais assim, tão incríveis. Não vai funcionar. Não tem como funcionar. Para a gente se culpar menos também, né? Sim. Sabe que no budismo não existe a palavra culpa. Opa! Não existe. Eu acho isso que isso para nós é conversar mais vezes. Isso é do cristianismo, né? A culpa vamos a gente agendar não a próxima. trabalha. O culpa a gente não trabalha, a gente trabalha arrependimento. Fez, se arrepende, ok. É mais leve a coisa. Eu queria, Jefferson, dar meu depoimento pessoal aqui e dizer, né, que já te conheço, né, e na verdade, muitas vezes eu me vi realmente assim, né, assoberbada de ideias, de medos, de dúvidas e tal, e te escutar sempre me fazia muito bem. Então eu queria deixar público aqui o meu agradecimento aí a ti, me ajudou muito, e eu acho que eu já disse isso outras vezes, e já comentei com a Thaís também e tal. Então, quando ela te sugeriu o teu nome, eu de cara, já por experiência pessoal, eu falei, não, tem que ser ele e tal, porque por experiência pessoal me ajudou muito as tuas lives ali, né, aquele momento que às vezes eu nem meditava, mas só de escutar um pouco o teu ponto de vista, né, a maneira como tu enxergava as coisas e tal,
já dava como se fosse eu dizia que é um bálsamo, assim, um respiro, tá, vamos lá, entendeu? Mais um dia e não sei o quê. E era bem naquele horário, assim, 6h30, 7 horas, onde a gente já tá começando a espanar. A corda já esticou, assim, né? Começando a espanar, sabe? A porca tá começando a espanar e me fazia muito bem. Então, eu queria realmente... Vou deixar aqui para vocês Deixa eu ver se eu acerto aqui. Bota ali a faixa ali com isso, com a arroba o Instagram do Jefferson. Quase todos os dias, às 18h30, ele faz uma meditação guiada com uma reflexão, e a partir de amanhã, né, Jefferson, vai mudar um pouco, porque ao invés de ele propor um tema, ele vai fazer o chamado Filó, né, que eu já fiquei ligada. Começou hoje, hoje eu estava muito envolvida com essa hoje não deu. Onde as pessoas vão poder propor também, né, assuntos para conversar ali, e realmente, assim, bem como a Carol falou, nem sempre eu medito, até porque o Jefferson sabe, eu já fiz o primeiro curso dele de introdução à meditação, e eu tenho uma grande dificuldade ainda de me desligar. Eu acho que vou precisar passar um mês na casa de vocês lá praticando a meditação para conseguir, mas só de ouvir a tua conversa ali, os teus ensinamentos, e a forma como tu traduz todo esse ensinamento que tu adquiriu durante esses 15 anos, e também durante a tua vida toda, porque o Jefferson é um baita leitor. Até quando a gente conversou, agora ele não tá no fundo, ele tem aquele fundo cheio de livros, mas não é um banner comprado, assim, não é o que o Karnal falou do banner comprado, ele tem uma biblioteca em casa, então, tipo, é uma pessoa que... aqui, então. Bem desde que... mostra a biblioteca ali. Esse é um lado. Desde que eu conheci o Jefferson, sempre, a gente passou muitos veraneios juntos, e o Jefferson está sempre devorando livros, então... Legal. Não é só o conhecimento, tenho certeza que esse conhecimento não é só o do budismo, é todo o conhecimento que a vida te trouxe, e que só de ouvir isso sempre é super agradável. Então fica aí a dica para vocês, o Instagram do Jefferson, e às 18h30, dia que vocês não tiverem muito legal, entrem lá, vale, e dia que vocês pena. tiverem legal, entrem, porque também é bom de ver. E, nossa, a gente quer te agradecer muito, Jefferson, por tu ter topado de participar. Acho que uma pincelada só, né, que a gente dá, não é? Dá para. Eu também muito, né? Fiquei muito satisfeito com as palavras do Jefferson, e a mensagem que a gente absorve é mais autocompaixão. Ainda mais para nós, dentistas, que somos muito alimentados pelo ego, né? E ainda mais com as mídias agora. E professor, então, nem se fala, né? E aí entra ego. Poxa, se todo mundo tivesse um pouquinho mais de autocompaixão, não só o nosso mundo odontológico, mas o mundo seria muito melhor, né? É muito legal falar dessas coisas. Parabéns, Jefferson. Muito obrigado. Muito bom. Muito obrigada. Se eu soubesse antes que ele falava de gentileza, eu tinha preparado música do Gentileza, né? Verdade. Porque a gente agora vai encaminhar. Mestrado, mas os hackers já sabem, eu já falei isso aí algumas vezes. Mas fica para a próxima essa daí, do Gentileza. Mas obrigado, gente. Eu gostei muito de participar, ouvi todo a conversa de vocês, bem descontraída. É muito legal isso. Eu tô com saudade dos meus alunos também. Eu tenho meus alunos tem lá no TAU, que é o Terapias que a gente tem. É um espaço que tem yoga, tem meditação, tem reiki, tem de tudo, assim. E eu tenho 70 alunos fixos da meditação. Então é uma galera, assim, dividida em várias turmas, assim. E super saudade, a gente se encontra aqui no Zoom só, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? Isso é uma coisa que eu acho que é importante, essa valorização do presencial, né? A gente estava muito nessa vibe também, porque o virtual e não sei o que e tal, e mais do que nunca a gente vê que, né, um abraço, né, a gente está perto de quem a gente gosta, fazendo o que a gente gosta é fundamental. Total. E quando a gente vai pro encerramento, então mandar um abraço pro pessoal que ficou do início ao fim aí, né? Isso aí. Nossa, Temis, Elisa, Débora, Nicolas, Otávio, Rafa Carrara, a Júlia, né? A Ju Kramer, o Nicolas que chegou agora, a Eleonora que preferiu a aula dela online, chegou agora, a Bárbara, a Renata, Giovana, quem mais? A Paty mandou um abraço pra nós. Também, sair. Maria Tomé, a tua mãe, Thaís. A minha mãe também. A Dona Neca. A Renata, a Paty, muita gente, legal. A gente fica muito feliz de rever vocês.
Mas não, vamos deixar o tchau para daqui a pouquinho, então. A gente já tinha preparado essa daqui. Esse é o encerramento. O Jefferson também faz um som, acho que podia combinar depois com ele. Na próxima, o Jefferson vai cantar. As minhas são só bossa nova, João Gilberto, vocês não vão curtir. Normal. Claro que sim, não. Música não tem barreiras. Ó, Raquel, beijo, Raquel. A Giovana tá vendo com a filha. Vamos fechar com uma música. Jaqueiro. A Leonora tá aí ainda com a gente? Deve estar, eu acho, né? Tá, entrou agora, Leonora. Tanto ela reclamou que a gente nunca tocou quando ela estava em algum lugar e tal. Vamos ver se Ela tá dizendo até que vou ouvir. Não, e agora é hora de todo mundo cantar em casa mesmo. Cantem aí, sofá, pessoal. levantar, erguer. Às vezes é bom a gente... A Lu mandou um abraço também, a Luciane. Mas depois a gente continua mandando um abraço. Acho que pode ter um pouquinho a ver com o que a gente estava falando aí, as coisas do mundo, para a gente ficar bem. And the night has gone, the land is dark, and the moon is the only light you see. No, I won't be afraid. I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, stand by me. Won't you stand by me? Oh yeah, stand by me. Stand by me. Stand by me. So I'll go sombra de areia. Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Boa. As palmas ficam para depois, não tem problema agora. Não precisa ser agora, todo mundo. E o refrão, meu, que é preciso amar as pessoas, cara. É, tinha que ser tudo no Beto. É preciso amar. Próxima vez a gente combina isso. Cara, amar mais. É que eu tenho que dar uma cortada também, né, em função do adiantado da hora. Prometemos muito uma bom. hora, entregamos 1h30. Obrigada por se manterem conosco. Quase dobramos a meta. Conosco, eu gostaria de agradecer. Eu não tenho a mínima ideia quanto continuam, né? A gente não consegue ver isso. Mas, de uma forma muito especial, a gente pensou isso para os nossos alunos, os hackers, que a gente está sempre com saudade, ligado, os que já fizeram de 2019, os que estão aqui com a gente em 2020, algumas outras pessoas que a gente também convidou para estar junto. Então, agradecer muito vocês todos, né, por essa paciência. E se for o caso, a gente pode também combinar mais vezes, a gente falar de outras coisas e chamando algumas pessoas também. Acho que esse grande inicial, que foi o Jefferson hoje, também fecha muito com o que a gente está vivendo, com o que a gente está precisando ouvir, com o que a gente está precisando pensar, o que está precisando fazer. E acho que é isso, né? Ter mais gentileza, mais aceitação, mais humildade compartilhada para todos. Fiquem bem essa semana. Então, a gente agradece muito mais uma vez. Façam os comentários. Se alguém for postar alguma coisa, não esqueçam de colocar lá o arroba TheHack. Underline Edu. E underline Edu.
E, assim, ó, de coração, a gente está muito feliz por vocês estarem conosco, porque se vocês não tivessem aqui, não tinha razão de nada, então sempre vocês são a razão de tudo. Muito obrigado. Muito obrigada, pessoal. Obrigada mesmo. Obrigada, Jefferson. Sai daí, gente. Tinha que aparecer, teve participação, né? Da Blitz também. A Blitz. A Blitz, BL2. BL2. Gente, pessoal, muito obrigada. A respeito do texto aquele... é do texto, pessoal. É um testezinho que eu mandei para a Thaís, da Christian Neff, que vai medir autocompaixão. Ele é um pouquinho difícil de calcular, mas se vocês entenderem ali como é que faz a decodificação, tentem calcular. Se não me manda, eu calculo e envio para vocês que nível de autocompaixão vocês estão. Bem legal, isso é usado no mundo todo hoje como guia, assim. É o guia de medição, tá? De todos os psicólogos que vocês imaginarem estão usando isso. Então tá aí na mão de vocês e com a Thaís, tá bem? Tá. Beleza. Valeu. Beijo, pessoal. Obrigadão, rock and roll, galera. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Bruno Marrone.